Você sabia que é possível obter o número de senadores por partido usando Python através da API do Senado Federal? Bem, é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Para começar, vamos usar o Colab.Google, que é uma ferramenta do Google para desenvolver aplicações usando a linguagem de programação Python. Então, aqui usando o Google Colab, eu posso digitar colab.google e entrar com a minha conta. Ele pede um e-mail do Gmail. Como eu já tenho o e-mail, já tá associado a esse browser, eu vou só clicar em novo caderno. Se você ainda não tem um e-mail, você tem que se inscrever e informar a senha. Aqui dentro, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar o nome do meu arquivo. Então, eu dou um clique duplo no nome e vou colocar senadores. Essa aqui é uma célula de código, então qualquer código que eu digitar aqui relacionado ao Python e pedir para executar, ele vai mostrar na saída da célula de código. Dentro aqui do Google Colab, ou mais conhecido como Colab, a gente tem células de código e células de texto. As células de texto são usadas para documentar o código. Então vamos lá, vamos começar importando as bibliotecas que a gente vai usar. Então, a gente vai usar a biblioteca import requests e a biblioteca import pandas. Eu vou usar o padrão que você usa dos exemplos que você consegue na internet, que é ASPD. O que é esse ASPD? Eu estou falando que o nome da biblioteca vai ter como apelido o PD. Então, sempre que eu fizer referência à biblioteca dentro do meu código, eu não preciso escrever pandas ponto. Eu posso escrever PD ponto. Eu poderia fazer a mesma coisa com requests. Eu poderia colocar aqui, ó, como request. Criar um apelido para ele, mas a gente não vai fazer isso, vamos deixar só para o pandas. Bem, eu já importei as bibliotecas que eu vou usar, agora eu vou criar uma variável que vai receber a minha URL. Qual que é essa URL? Bem, o que a gente vai fazer aqui na nossa aplicação? Como eu falei no início do vídeo, nós vamos obter o número de senadores por partido. E para isso, a gente vai usar a API do Senado Federal. Qual que é essa API? Bem, eu vou entrar aqui com o browser, com o endereço dela, legis.senado, ela já está até aqui. Essa aqui é a API que a gente vai usar, o código que a gente vai colocar aqui para levar para a nossa aplicação. O que essa API está dizendo? Bem, o que é uma API? Uma API é uma aplicação que comunica com duas pontes, com dois sistemas. Então, a nossa aplicação vai se comunicar com o servidor do Senado Federal. E a API é que vai fazer essa comunicação. Então, aqui eu tenho um endereço que vai falar para o servidor o que eu preciso. Até aqui, até dados abertos, se você entrar aqui no browser e digitar dados abertos, você vai ter todas as APIs do Senado Federal, tá? Então, aqui dentro você acessa todas elas. A gente vai trabalhar basicamente com a de senador. Então, a gente fala para ele, olha, dentro dos dados abertos, dentro da pasta senador, eu quero usar a lista de senadores atuais, no formato quê? No formato JSON. Existe uma forma de você trazer apenas um servidor, um senador, tá? Então, você colocaria aqui o nome e colocaria o código desse senador e definiria o formato. Mas nós queremos a lista de todos os senadores atuais, quer dizer, os senadores em exercício. Em que? Em formato JSON, porque a gente poderia trazer no formato CSV ou no formato XML. Bem, então aqui eu já criei a variável URL, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma variável que vai receber a resposta da minha chamada. O que essa resposta da minha chamada quer dizer? Quer dizer o seguinte, o request é uma biblioteca que faz o papel do browser. Então, quando eu falo para ele assim, olha, requests.get alguma coisa, é como se eu abrisse o browser
e o get falasse para ele, falar, olha, eu tô te enviando essa informação, traga para mim uma resposta. Então, aqui eu tô falando a mesma coisa de eu entrar aqui no browser, digitar o URL, e essa resposta aqui é o que ele vai retornar e armazenar nessa variável. Vamos verificar aqui se ele retornou isso mesmo? Vamos dar um print na resposta. Bem, então nós temos a resposta. Só que nós vamos fazer o seguinte: eu vou pedir para os dados brutos armazenar apenas a resposta no formato JSON, tá? Por quê? Porque essa variável resposta, ela vai armazenar o status da resposta, ele vai armazenar outras informações que nesse momento não importa para gente. Então, o que que eu falo para ele? Eu falo, olha, traga para mim da resposta só os dados no formato JSON. Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um print no meu dados brutos e vou pedir para executar a célula de código do Google Colab. Então, olha só, quando eu dou um print, ele mostra para mim a mesma coisa daqui. Tá vendo aqui que ele começou com uma chave, aí ele abre aspas, põe a palavra lista parlamentar em exercício, fecha aspas, 2 pontos, abre chaves de novo. O que quer dizer isso? Bem, para vocês entenderem melhor, eu vou abrir esse mesmo código usando o Firefox. Com o Firefox, a gente consegue interagir com os dados de uma forma melhor. Aqui, se eu apertar a opção estilos de formatação, eu consigo visualizar no formato JSON. Então, aqui eu consigo visualizar melhor. Mas no Firefox, eu consigo interagir com esses dados. Vamos fazer isso, então. Então, vamos voltar aqui para a nossa aplicação. Olha só, quando eu pedi para imprimir os dados brutos, ele imprimiu para mim toda essa informação. Só que o que é essa informação? Ela é um dicionário de dados. Então, olha só, aqui eu tenho uma chave e aqui eu tenho fechando a chave, certo? Então, aqui eu tenho um dicionário que tem a chave lista parlamentar em exercício. E dentro dessa chave eu tenho um valor do tipo o quê? Dicionário. Se eu abrir essa variável, né, para visualizar melhor os dados, vocês vão ver que a chave lista parlamentar em exercício, ela tem 3 itens, 3 elementos, porque ele é um dicionário. Se ele é um dicionário, ele pode ter valores, qualquer valor do tipo dicionário. Então, olha só, aqui eu tenho uma chave que armazena o quê? Um valor do tipo string. Eu tenho uma outra chave que armazena um valor do tipo o quê? Dicionário, porque tá vendo que ele tem uma chave aqui? E ele tem uma outra chave que armazena um outro valor do tipo o quê? Também de dicionário. Vamos visualizar isso aqui, ver melhor como é que funciona? Então, olha só, se eu der um print em dados brutos, o que ele vai fazer? Eu vou omitir isso aqui, nós não vamos imprimir os dados brutos agora, vamos imprimir só as chaves. Ele mostra quais são as chaves que eu tenho aqui dentro de dados brutos. Tá, mas eu tenho 3 chaves aqui. Tá, mas essas 3 chaves, elas não estão dentro de dados brutos. Lembra que dados brutos é essa informação aqui? Então, eu tenho aqui um dicionário com essa chave lista parlamentar com esse valor. Agora, se eu coloco o seguinte, print dados brutos, eu quero que ele mostre para mim as chaves da chave lista parlamentar em exercício. Então, vamos executar? Então, agora sim, ele mostrou para mim 3 chaves. Então, observe o seguinte, que dentro do dados brutos, eu tenho um dicionário e esse dicionário tem uma chave chamada lista parlamentar em exercício. E se eu quiser ver o que tem dentro de no namespace schema location, então eu venho aqui e falo para ele, olha, dentro de dados brutos, eu tenho uma chave que chama lista parlamentar em exercício e dentro dela, tá? Vou abrir aqui, eu tenho uma outra chave, que é a no namespace schema location.
Vamos ver o que ele vai mostrar? Ele não mostrou nada porque deu erro, né? Vamos ver aqui se o nome tá correto. No name space esquema ponto location. Um detalhe, olha só. Eu tô pedindo para imprimir as chaves, só que o no name, ele não é um dicionário. Então, eu não vou imprimir a chave, eu vou pedir para imprimir apenas ele. Vamos executar novamente. Aqui, ó, ele tá falando aqui, ó, que ele não tem o atributo chaves, porque ele não é um dicionário. Ele é uma string. Então, agora sim, o que eu pedi para ele? Eu falei, olha, imprime para mim o que tá dentro desse dicionário na chave o quê? No namespace schema location. Como tem uma string, ele pegou a string desse valor. Agora, vamos pedir para ele imprimir metadados. Metadados. Lembrando que o Python é case sensitivo. Então, se o M tiver maiúsculo, a gente tem que colocar ele maiúsculo. Olha só, aqui ele imprimiu o dicionário. O metadados, ele não é uma string, ele também é um dicionário. Então, eu tenho aqui dentro, certo? Valores como chave e valor. Vamos imprimir só a versão do que tem dentro do metadados. Como ele é uma chave, eu vou colocar o nome da chave. Print versão. Então, ele imprimiu isso aqui. Isso aqui, gente, vamos voltar aqui vamos colocar aqui os conceitos do dicionário. Então, vou criar aqui um dicionário qualquer. Dicionário teste. O que é um dicionário? É um valor, certo? Do tipo, que começa com uma chave, que tem um valor, que pode ser um valor numérico, que pode ser um valor do tipo string. E esse valor é uma chave que tem um valor qualquer. Então, vamos criar um dicionário de nomes. Vou colocar aqui, dicionário de nomes. Então, vou colocar o primeiro elemento, ele tem uma chave 1 e o nome Regina. Então, o segundo elemento, ele tem a chave 2 e o nome Maria. O terceiro elemento do meu dicionário, ele tem a chave 3. Opa, aqui é 2 pontos, ó, porque a vírgula separa os elementos e a chave associa ao valor. Joana, certo? Isso aqui é um dicionário de nomes. A lista já é diferente. Se eu quiser uma lista de nomes, eu não informo chave, eu só informo os nomes, os valores. Então, aqui eu tenho uma lista com 3 nomes. E como é que eu faço referência? Aqui, se eu quiser fazer referência ao primeiro nome, eu escrevo print, dicionário nome, a chave, qual que é a chave? Chave 1, certo? Aqui, vou colocar aqui uma divisão, né? Aqui, eu já não faço referência pela chave, eu faço referência pelo número do índice. Então, lista nomes. Se eu quero imprimir a Regina, qual que é o primeiro índice da lista? É 0, não é 1. Por quê? Porque lista é um vetor, certo? E como vetor, o primeiro elemento é 0. Então, se eu executar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar Regina e Regina, mas aqui ele está mostrando a chave. Eu posso mudar essa chave aqui? Posso, eu posso colocar uma reg. Só que aqui, se eu deixar um aqui, ele não vai trazer nada, certo? Aí ele falou, olha, chave não encontrada, deu erro. Então, eu tenho que ter aqui uma chave que existe. Então, eu vou pedir para ele imprimir o valor da chave reg, certo? E aí, ele traz para mim Regina. Então, aqui eu não estou imprimindo o primeiro valor, eu estou imprimindo o valor da chave 1. Aqui não, aqui eu estou imprimindo a posição do elemento. Então, se eu quero imprimir Joana, eu posso pôr 2. Por quê? Porque, olha só, 0, 1, 2. Se eu executar, ele vai mostrar Regina e Joana. E se eu quiser mostrar Joana no dicionário, então eu ponho a chave 3, certo? Esse conceito de dicionário e lista é um conceito muito importante para ser usado em Python, tá? Principalmente para quem vai trabalhar com API, porque geralmente as APIs, elas trabalham com dados no formato JSON. Então, a gente usa muito dicionários no formato JSON. Então, voltando aqui,
O que ele está fazendo aqui? O dados brutos é o dicionário completo. Aqui, ele pegou o dicionário e mandou imprimir só o que tem dentro dessa chave. Aqui, o que ele fez? Dentro desse valor, ele está imprimindo a chave metadados. Então, ele pega o que tem aqui dentro. E dentro do dicionário, isso aqui tudo, ele pega o quê? O valor da versão. Então, ele traz para mim o 3/2/2026. Bem, aqui a gente já tem a versão, só que a gente não vai trabalhar com a versão, tá? A gente vai trabalhar com o que está dentro de parlamentares e o que está dentro de... Vamos ver o que está dentro de parlamentares? É outro dicionário, então, parlamentar. Só que aqui agora, vocês observem, deixa eu tirar esses dados brutos aqui. Observem o seguinte, ele não começa mais com chaves, ele tem uma chave aqui, certo? Mas ele não começa com chave, ele começa o quê? Com colchete. Quando é colchete, é uma lista, então eu sei que isso aqui é uma lista. Se eu abrir aqui o parlamentar, tá vendo que eu tenho uma lista de dados? Por que eu sei que aqui no Firefox eu consigo identificar que é uma lista e não um dicionário? Porque quando é uma lista, ele põe a posição do elemento. Então, esse 0 aqui é o primeiro elemento da lista. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 0, eu não vou imprimir todos os senadores, eu vou imprimir apenas o primeiro senador. Então, olha só aqui, ó, eu tenho o código parlamentar dele, eu tenho o nome dele, tem outras informações do primeiro parlamentar. Então, olha só, vou colocar aqui, ó, do primeiro eu tenho identificação parlamentar, porque ele é um dicionário também. Tá vendo aqui que ele é um dicionário? Então, vou abrir aqui. E aqui dentro desse dicionário eu quero trazer o nome. Então, dentro da identificação parlamentar, eu vou trazer, vamos trazer o nome dele, nome parlamentar. Então, ele trouxe para mim a informação. Então, qual a informação que eu pedi? Olha, eu falei para ele, olha, dentro de todos os dados que eu baixei, certo? Que é uma lista cheia de senadores, eu tenho uma chave, certo? Que chama lista parlamentar. Dentro dessa chave, eu tenho uma outra chave que chama parlamentares. Dentro dessa chave parlamentares, eu tenho uma chave chamada parlamentar. Só que aqui eu não tenho um dicionário, eu tenho uma lista. Então, pega para mim o primeiro elemento dessa lista, e aí sim, dentro dessa lista, desse elemento, eu tenho uma chave que se chama identificação parlamentar, e dentro dessa chave eu tenho uma chave que se chama nome parlamentar. Só que esse nome parlamentar, ele não é um dicionário, ele é uma string, então ele traz para mim o valor, certo? Então, aqui a gente finaliza, vou só colocar aqui os dados, em vez de colocar aqui dados brutos, eu vou criar uma variável chamada lista senadores, que vai ser igual dados brutos, parlamentar e exercício. Aí, depois dos parlamentares e exercício, o que a gente quer? A gente quer parlamentares. E depois dos parlamentares, o que a gente quer? A gente quer o parlamentar. Aí a gente quer o 0? Não. Por quê? A gente quer a lista, a gente quer todos eles. Então, eu quero essa lista aqui. Porque através dessa lista é que a gente vai montar o nosso gráfico, certo? Então, aqui a gente finaliza o nosso vídeo de hoje, tá? A gente começou aqui criando a lista de senadores a partir dos dados da API do Senado Federal. E no próximo vídeo, a gente vai trabalhar com essa informação, tá? Para a gente montar o nosso gráfico. Então, não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar e de comentar. Até o próximo vídeo.